Olá, pessoal. Aula 18. Relações entre arcos e ângulos. Esse conteúdo está na BNCC, no código EF09MA11. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano equidistante de um ponto do plano chamado centro. Qualquer segmento com uma extremidade no centro e outra na circunferência é chamado de raio. O ponto O é chamado de ponto origem. OA é o raio da circunferência. Outros elementos da circunferência são corda, que é qualquer segmento de reta que liga um ponto ao outro da circunferência. Então, isso é uma corda, isso é uma corda, isso é uma corda, isso é uma corda. Diâmetro é a corda que passa pelo centro. Então, aqui eu tenho um diâmetro. Aqui eu tenho outro diâmetro. Aqui eu tenho outro. A corda passou pelo centro, é chamada de diâmetro. E o diâmetro ele é equivalente a 2 raios. O círculo. O círculo é a união da circunferência com o seu interior. Você vai pensar o seguinte: a circunferência é como se fosse o aro da bicicleta. O círculo é como se fosse o aro e os raios da bicicleta e todo o seu interior. Certo? Essa é importante, a diferença entre a circunferência e o círculo. Posição relativa de uma reta e uma circunferência. Uma reta e uma circunferência, elas podem ser secantes quando tem dois pontos em comum. Isso é uma reta secante. Isso também. Isso também. Externa, quando ela não toca na circunferência. Então, isso é uma reta externa. Isso aqui também. Ela não toca na circunferência. Tangente. Tangente é quando ela toca na circunferência em um único ponto. Ó. Essa reta R, ela toca na circunferência C em um único ponto A. Tá vendo? E quando ela toca nesse ponto A, ela forma com um raio aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Certo? Então, ela forma um ângulo reto. Tá bom? Então, aqui é o ponto de tangência. Então, esse raio aqui, ó, ele forma com essa reta um ângulo de 90 graus. Beleza? Isso é importante. Posições relativas entre duas circunferências. Nós estávamos falando sobre reta e circunferência, agora é entre duas circunferências. Duas circunferências podem ser secantes, quando elas têm dois pontos em comum. Tangente, quando ela tem um ponto em comum. Aquele é tangente exteriores, ó, uma circunferência para um lado, outra para o outro. Aquele é tangente, só que uma circunferência está no interior da outra. Tá? Não secante, ou seja, não tem ponto em comum. Então, ó, elas não têm ponto em comum, mas uma está do lado de fora e a outra também. E elas não têm ponto em comum, só que uma está dentro da outra. Elas podem, quando elas são não secantes, desculpa, e que têm o mesmo centro, são chamadas de concêntrica. Então aqui eu tenho, ó, elas não se tocam as circunferências, elas não são secantes, uma está dentro da outra e elas têm o mesmo centro. Então aqui é um raio, aqui é outro raio. Quando isso acontece, as circunferências são concêntricas, têm o mesmo centro. Arcos. Dados dois pontos distintos, A e B, sobre uma circunferência. A circunferência fica dividida em duas partes. Então eu tenho aqui, ó, AB. Ela fica dividida nessa parte aqui, que é o meu arco maior, e nessa parte aqui, que é o meu arco menor. Certo? A indicação do arco é por um chapeuzinho, uma meia luazinha sobre a reta, entre aspas, né?
Então, seria AB, assim. Ângulo central. O ângulo central é aquele cujo vértice é no centro. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse é o ângulo central. Ó. Esse aqui é outro ângulo central. Ó. Esse aqui é outro ângulo central. Ângulo central, ângulo central, ângulo central. Beleza? E o ângulo central, ele é equivalente ao valor do arco. Se o arco aqui for 18 graus, o ângulo central também é 18 graus. Por exemplo, foi dada essa circunferência. Qual é o valor de x? O valor de x é igual a 120 graus. Então, esse arco aqui é o arco de 120 graus e esse ângulo aqui também é o ângulo de 120 graus. Ângulo inscrito. O ângulo é inscrito quando o vértice, ó, agora ele está sobre a circunferência. Então, isso é um ângulo inscrito. Isso é um ângulo inscrito. Isso é um ângulo inscrito. Sempre que ele estiver sobre a circunferência, ele é um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ó, ele é igual ao arco que o representa, só que dividido por 2. Então, se o arco aqui for 18, o ângulo inscrito é 9. 18 dividido por 2. Se o ângulo aqui for 30, o arco é 60. 30 vezes 2. Por exemplo, qual é o valor de x aqui? X aqui é 70 dividido por 2. 35. E aqui? Só está virado para o lado contrário. Para o lado esquerdo, mas a resposta é a mesma. X é igual a 120 dividido por 2. Relações entre cordas. Agora, nós vamos ver as relações entre cordas. Sejam duas cordas AB e DC, que se encontram em um ponto P. Então, aqui eu tenho uma corda AB e outra DC. E elas se encontram, ó, aqui nesse ponto P aqui. Tem a seguinte propriedade. P sobre A, PA, desculpa. Esse cara aqui, ó, X, dividido por PD, ou seja, por esse aqui, ó, vou chamar de Y, é igual a PC, ó, A, dividido por PB. B, ó. Ou seja, para ficar mais fácil, X vezes B, que está na mesma reta, é igual a Y vezes A. Beleza? Por exemplo, qual é o valor de x nesse caso aqui? Eu tenho duas cordas, elas se encontram em um ponto. Então, eu tenho o seguinte, ó, multiplico 2 vezes x, que está na mesma reta, é igual a 3 vezes 4. 2 vezes x é 12. X é igual a 12 dividido por 2, que é 6. Relações entre secantes. Então, eu tenho aqui, ó, ela toca a circunferência, ó, em 2 pontos. Tá vendo? Eu tenho o seguinte, ó, PA, que é tudo, daqui até aqui, dividido por PD, que é daqui até aqui, é igual a PC, que é tudo, dividido por PB. Ou, para ficar mais fácil, PA, que eu vou chamar de X, vezes PB, que está na mesma linha. Ó, tudo aqui é X. E esse aqui, ó, esse pedacinho que está do lado de fora, é Y. X vezes Y, de novo, ó, está do lado de fora é A, e esse pedacinho aqui é B. É igual a A vezes B de bola. Beleza? Por exemplo, qual é o valor de x aqui? Ou seja, o valor da reta total aqui, ó, que liga daqui até aqui. Sendo que essa reta aqui é 8, ó, tudo aqui é 8.
e esse pedacinho aqui é 6, e esse pedacinho aqui é 4. Então eu tenho o seguinte, ó, 4 vezes x, ou seja, esse pedaço vezes o todo, é igual a 6 vezes o todo, que é 8. 4x é 48, x é 12. Relação entre secante e tangente. Então eu tenho aqui, ó, uma reta aqui, ó, ela é secante. Ela toca em 2 pontos. Essa reta aqui, ela é tangente. Ela toca em um único ponto só. Aqui, ó. Toca em 2 pontos, toca em apenas um. Então eu tenho o seguinte, ó. A reta que toca em apenas um, eu vou levar ela ao quadrado. E vou multiplicar aqui, ó, PA, que é o todo, vezes PB, que é a parte que está do lado de fora. Por exemplo, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, quem tá tangente é ela ao quadrado, que é igual ao todo, vezes a partezinha que está de fora. 16 vezes 4 dá 64. Raiz quadrada de 64, 8.